Então, começando os informes da Mexerica número 5, hoje é terça-feira, dia 13 de junho. Quem estiver lendo aí, vendo na ata, vai ver que tem a estrutura dos círculos. Em breve, essa estrutura vai ser meio atualizada, porque tem círculos novos começando a surgir, pelo menos frentes. Então, no Recursos e Processos, que é um dos nossos círculos mães, a gente tem discutido bastante o nosso cronograma, que foi separado em 6 frentes. Essas 6 frentes que provavelmente lá no futuro se tornarão um subciclo. Gestão de turnos e processos, jurídico, financeiro, infra e zeladoria, sistemas e TI e compras. A gente está discutindo as quantidades mínimas de itens para abertura da loja para entender a dimensão do espaço que a gente precisa e também sobre quantas pessoas contratadas teríamos por turno e as necessidades que teremos no entreposto loja. E lá no Relações, o outro círculo mãe, a gente trabalha no Instagram e com a pesquisa de viabilidade, tivemos um aumento no Instagram de 766 para 784 seguidores. Na pesquisa de viabilidade tivemos 4 novas respostas, estamos com 391 respostas. Amanhã e na sexta estaremos na Biofair, como a Marília já comentou, fazendo divulgação do projeto através de panfletagem no estacionamento e participando como público das conversas Consumo e Alimentação são a mesma coisa e as contribuições da agricultura orgânica para a produção sustentável. A gente vai ter encontro na Casa Planta nessa sexta às 19 horas. A Casa Planta fica na Vila Madalena, na Rua Hermes Fontes 83. Vai ser um encontro para a gente apresentar o projeto da Gomo para pessoas que já frequentam a Casa Planta e quem estiver interessado, e para a gente conversar sobre circuito de distribuição, participação social, cooperativismo e sociocracia. Sobre as camisetas, na última mexerica a gente falou que as camisetas de serigrafia estava sendo organizado, enquanto de serigrafia vai acontecer no dia 25 de junho, domingo, no Condor Cultural, e na semana que vem a gente deve fazer uma divulgação mais ampla. E ainda no Relações, a gente está trabalhando nas diretrizes de comunicação, seguimos trabalhando nisso, e se for de interesse também, a gente pode chegar a apresentar elas em alguma mexerica próxima, por exemplo. E agora sobre o Identidade, o último ciclo mãe, então. Segue trabalhando no manual da Gomo, que é baseado no manual da Park Slope, com adaptações para a nossa realidade e uso da linguagem inclusiva. A previsão é terminar em agosto. O manual é esse material que tem todas as diretrizes para quem entra na cooperativa lá da Park Slope, e a gente também terá o nosso. O Identidade planeja realizar um encontro presencial em agosto para avaliar o que já foi coletado sobre linguagem inclusiva, debater encaminhamentos e propostas. E de coordenação geral, atualmente a gente está considerando que somos, acho que está errado esse número, até não atualizei, nós somos, se eu não me engano, 24 pessoas fundadoras, eu posso confirmar depois, no grupo. A partir do orçamento que a gente levantou no mês passado, até a gente comentou lá na mexerica passada, para ações de divulgação e abertura do CNPJ, a gente está fazendo um levantamento de uma verba inicial. E o financeiro deve traçar algumas linhas de empréstimo para financiarmos a Gomo com a ajuda de pessoas interessadas em fazer o projeto existir, que serão mais para frente, quando a gente vai precisar de mais verba, né? E é isso de informes. Vamos fazer uma foto, para a gente não esquecer desse momento. Pedir para todo mundo que está com a câmera fechada, abrir a câmera, abrir um sorriso, se possível. Renê pode abrir. Deixa eu ver. Ih, Renê caiu. Foi abrir a câmera, fechou, provavelmente. Saiu. Dionísio, não sei se está podendo, pode? Aí. Então, vamos tirar a foto. Posso fazer aqui. A Marília também faz lá, por segurança. Então, foto. Agora o Renê está entrando, vamos esperar ele entrar. Vamos fazer uma foto mais bonita, mais completa. Renê foi abrir a câmera, saiu da sala. Aí, foto de novo, gente. Espera. Vamos lá. 3, 2, 1 e foto. Maravilha. Bem natural, gente. Adorei. E agora são 7h46 e no nosso cronograma a gente tinha organizado até 7h50, então estamos com 5 minutinhos aí até de adiantamento. E aí, então, essas foram as atualizações da Gomo. Alguém tem alguma pergunta sobre algum informe, alguma dúvida? A gente pode também responder, qualquer coisa assim. Não temos?
Então, a gente pode seguir para o tema da nossa mexerica de hoje. Nossa convidada é a Ded, Beatriz Cinelli, que faz parte do grupo fundador. E o tema de hoje é alimentação e meio ambiente, impactos e relações. Ded, é com você, se apresente, apresente o seu tema. E aí a gente pensou de fazer bloco de 20 minutos, abre uns 10 minutos para conversa, um bloco de 20 minutos, abre uns 10 minutos finais para trocas também. Pode ser assim, Ded? Pode Beleza. ser. É, eu consigo apresentar? Consigo, né? Acho que sim, veja aí. Se não der, eu te torno co-anfitriã. Aí, foi. Bom, acho que quase todo mundo aqui já me conhece, pelo menos, né, pelo online. Eu sou a Bia, ou Ded, respondo pelos dois. Entrei aqui a convite do Paulo, né, que ele já saiu, o Mimo, e da Hanna também, que agora está como consultora. Eu sou bióloga e trabalho mais assim na parte de educação e também esses temas relacionados ao meio ambiente, tudo que é meio transdisciplinar, assim, eu tô meio nessa. Então, assim, isso não é exatamente a minha especialidade, mas eu venho trabalhando com esse tema de alimentação e meio ambiente já faz uns 2 anos. E aí a ideia é compartilhar um pouco. Se eu conseguir apresentar. Está aparecendo para a gente a sua página de slides. Agora tá tela cheia? Acho que vai entrar. Eu estou vendo o seu mouse azulzinho girando. Entrou aí já, Deb? Aqui sim. Aqui não foi. Será que você tem que compartilhar a tela inteira, alguma coisa assim? É outra tela agora. Deixa eu ver. Aí, agora foi. Tá mudando? Tá mudando. Multidimensional agora. Mudou para as fotos. Isso. Peguei então esse template lá do nosso Drive. E para falar de alimentação, acho que quando a gente vai falar principalmente de alimentação e meio ambiente, é importante a gente ter como premissa essa ideia de que a alimentação é multidimensional. A gente não pode falar de alimentação com um olhar reducionista, pensando em nutrientes, né? Então, além da dimensão nutricional, a gente tem que levar em conta também a dimensão cultural, afetiva, social, econômica, ambiental e, enfim, várias outras que surgem também da interação de todas essas. E quando a gente fala da cidade de São Paulo, principalmente, né, que é onde a gente está propondo construir essa cooperativa, é importante a gente ter em mente o que está determinando a nossa alimentação. Não só, assim, como que a nossa alimentação impacta no ambiente, mas como que o ambiente em que a gente está inserido está impactando na nossa alimentação. Então, a gente vive, né, numa das cidades mais urbanizadas do mundo e que não tem espaço praticamente para plantio, principalmente nos grandes centros, né, assim. Então, a gente está inserido nessa lógica de separação entre onde a gente mora e onde é produzido o que a gente come. E não existe, assim, um horizonte de que isso vai mudar. A gente está discutindo agora a questão do plano diretor, que a Marília até colocou lá no grupo hoje. E
eu acho importante ter em mente como muitas dessas decisões que são tomadas, que vão determinar como é o espaço em que a gente vive, e que, portanto, também vão influenciar aquilo que a gente come, essas decisões não passam pela gente, né? Elas passam por cima da gente. Então, tudo que os movimentos sociais têm pautado de vontade de construção nessa cidade é completamente tratorado, e quem está tomando as decisões, na verdade, né, não são muitas vezes nem as pessoas que a gente elege, mas sim as pessoas que têm o dinheiro para tomar essas decisões. E aí, bom, a gente nessa lógica toda, é importante falar da definição de sistemas alimentares, que é meio que nessa lógica que eu vou construindo a argumentação. Então, os sistemas alimentares, eles envolvem todas as etapas pelas quais um alimento passa, desde a sua produção até o seu descarte. Então, a gente que mora num lugar em que os alimentos não são produzidos perto da gente, a gente tem um sistema alimentar que é bastante comprido, né? Ele passa por várias etapas, que envolvem algumas etapas de transporte, envolve o processamento também, a distribuição, a compra e venda, para só então a gente transportar para nossa casa e consumir e então descartar. E é importante saber que em todas essas etapas a gente está inevitavelmente gerando algum tipo de impacto. E aí, para entrar, então, né, nos impactos da alimentação no meio ambiente, a gente começa pela produção, que aqui no Brasil, né, a produção de alimentos, ela depende diretamente, pelo menos, né, é o que em grande escala se faz, que depende de queimadas e desmatamento, a produção principalmente de commodities, né, e que passa pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, acho que queimada e desmatamento não preciso nem falar, que tem um impacto ambiental, mas esses insumos também que são utilizados na agricultura, eles vão acabar contaminando cursos d'água, eles vão contaminar também outras formas de vida, e vão ter impactos, então, na biodiversidade, vão impactar na nossa saúde. E tudo isso de uma lógica de produção que está ligada à concentração de terras, né, a grandes monoculturas, e que passam também por conflitos sociais. E para que tudo isso, né? Para produzir muitas vezes só soja, sorgo, trigo, coisas que vão ser exportadas, que não vão ficar aqui e que não vão direto para o nosso prato, né? Elas vão passar por algum tipo de processamento, muitas vezes virar ração para alimentar um boi, que depois vai virar alimento para uma parcela muito restrita da população. Então, já na produção, a gente tem uma série de impactos, e quando a gente fala do Brasil, essa parte da produção de alimentos que está relacionada ao uso da terra é a que mais emite gases de efeito estufa. Então, se a gente considerar as emissões líquidas, né, o total de emissões de gases de efeito estufa, 62% são emitidos pelas mudanças no uso da terra. Então, por desmatamento, degradação, conversão de solo. Aqui, nas emissões totais, né, brutas, seria 49%, porque mantendo a floresta em pé, em alguns espaços a gente ainda retira um pouco desses gases que foram emitidos, mas é uma porcentagem muito grande, né, 50% praticamente das emissões totais que vem disso, né, de alteração do uso do solo. E é importante falar que o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial em emissões de gás carbônico, considerando aí esse segmento de uso da terra. Se a gente considerar junto também que aqui esses dados, eles são de uma plataforma aí dessa estimativa do
de emissões e remoções de gases de efeito estufa. E eles separam, né, por setores da atividade econômica. Então, eles fizeram essa separação entre o uso da terra e a agropecuária, só que estão intimamente ligadas, né, porque muito da mudança do uso da terra é para a agropecuária. Então, se a gente considerar isso junto, a gente tem aí 75% das emissões vindo só dessa parte de agropecuária e mudança no uso da terra. Aí a gente tem o Brasil como quarto, né, no mundo, nesse setor da agropecuária. Muitas das emissões aí vêm da fermentação dos bois, né, que produzem metano no seu processo digestivo, mas também bastante dos solos manejados, e aí vão entrar também a questão dos fertilizantes, que vão gerar outro gás, né, do efeito estufa aqui, que é o óxido nitroso, mas que para contabilizar aqui, eles estão contando tudo como o equivalente do aquecimento do gás carbônico. Então, a gente pode falar aí tudo em gás carbônico para essa conta total. Ou seja, essa atividade de agropecuária e mudança no uso da terra produz 75% dos gases de efeito estufa do Brasil. É praticamente muito. Saindo da parte de produção, a gente tem várias etapas de transporte que estão envolvidas nos sistemas alimentares e que também estão relacionados a muitos impactos ambientais. Então, o uso de combustíveis é uma coisa muito óbvia, mas num país tão grande quanto o Brasil, que se baseia no transporte rodoviário, a gente tem impactos muito grandes também de atropelamento de fauna, por exemplo, de segmentação de hábitats, separação de hábitats, que vão influenciar nas dinâmicas populacionais também de outras espécies. Então, e além disso, a gente tem o processamento, né? Quando a gente fala de alimentos, a gente fala cada vez mais de alimentos processados, ultraprocessados, e que também estão relacionados com a etapa de produção. Por quê? A indústria dos ultraprocessados, ela se baseia basicamente em commodities. Então, ela vai pegar soja, trigo, cana, para produzir aí biscoitos, essas coisas empacotadas que a gente come, e que, por sua vez, né, esses alimentos, eles são cultivados em monocultura. Então, o processamento de alimentos também indiretamente está ligado à redução da biodiversidade. A gente está plantando cada vez mais as mesmas espécies, tipo, sei lá, 5 espécies comestíveis, e as outras vão sendo suprimidas e vão sumindo. Além disso, no processamento dos alimentos, né, a gente tem um empacotamento aí com plásticos ou outros tipos de embalagens que vão eventualmente retornar para o ambiente. E também na etapa de processamento, a gente tem a produção de gases do efeito estufa. Então, todas as etapas vão estar presentes aí os gases do efeito estufa, querendo ou não. E aí, quando a gente está falando dessa parte de transporte e processamento, a gente já vem para esse outro setor, que seria o setor de energia, que contribui aí com 18% das emissões totais do Brasil. Grande parte disso que vem do transporte, né? Não só o transporte rodoviário, mas que está incluso, e também desses processos industriais que dependem do consumo de energia. Que aí entraria o processamento dos alimentos. Então, nos dois primeiros setores que eu falei aqui, isso está intimamente ligado com a produção de alimentos, praticamente, né, 100%. Aqui, os sistemas alimentares estão relacionados, mas também está contabilizando outro tipo de outras atividades, outras coisas. E aí, por fim, a gente tem o descarte, né, dos alimentos. Eu não vou falar de desperdício aqui, mas também rola desperdício de alimentos, que é um problema.
mas uma grande parte desses não só os alimentos orgânicos, né, mas também as embalagens vão parar em aterros sanitários, lixões. Isso também vai emitir gases de efeito estufa na decomposição desses alimentos. E as embalagens, a gente tem muitas vezes essa ideia, né, de que a gente vai separar o lixo dentro da nossa casa e aí aquilo vai ser reciclado, mas isso, infelizmente, pelo menos ainda não é uma realidade. A gente recicla aqui no Brasil muito bem as latinhas de alumínio, mas o resto, plástico e outras coisas, infelizmente, não tem a destinação adequada. E isso é um grande problema. E aí a indústria esse setor dos resíduos também tem aí a sua parcela de culpa nas emissões de gases de efeito estufa, né, quase 4%, principalmente por essa disposição aí em aterros, lixões e etc., que vai gerar o metano, o gás metano. E aqui nessas figuras que eu mostrei, nesses infográficos, eu estou falando só de gases de efeito estufa, que estão relacionados a um problema ambiental, que é o aquecimento global, tem alguns desdobramentos, mas ele não é o único problema ambiental e talvez não seja nem o mais crítico, né? Então, o que a gente tem aqui? Em 2009, um grupo de pesquisadores, eles propuseram essa ideia dos limites planetários, que seriam, eles estabeleceram aí esses nove itens que estariam relacionados aí ao funcionamento do planeta, e eles estabeleceram um limite para cada um deles. Então, para o planeta continuar funcionando da forma que ele funciona, essas coisas, esses itens não podem passar desses limites. E aí eles colocaram aqui, né, as mudanças climáticas, que lá em 2009 já tinham passado aqui desse limite verde, acidificação oceânica, depleção da camada de ozônio, os ciclos de nitrogênio e fósforo, uso de água doce, mudança no uso da terra, perda de biodiversidade, que também já tinha passado aqui bastante, concentração de aerosol e poluição química. Então, eles estabeleceram esses limites, algumas coisas eles já conseguiam medir, outras não, mas meio que nesse sentido, né, de que a gente tinha que ficar atento para não passar dos limites de exploração aí de cada um desses componentes do planeta. Aí, então aqui a gente tinha já, né, as mudanças climáticas, o ciclo de nitrogênio e perda de biodiversidade, já tendo passado dos limites. Outros fatores aqui, né, ainda estavam dentro dos limites, então a gente ainda estava em uma certa segurança sobre isso, e outros ainda não tinham sido quantificados. Em 2015, outro grupo de pesquisadores, eles fizeram uma revisão dessa proposta dos limites planetários, até modificaram aqui um pouco os nomes, né? Mas aí eles já constataram, então, que a gente estava num nível crítico das mudanças climáticas, num aumento de incerteza aqui, né? Um aumento de risco nas zonas de incerteza. Estava também nesse mesmo nível crítico para mudanças no uso da terra e já tinha passado do risco de incerteza aí para biodiversidade e tanto o ciclo de nitrogênio quanto o ciclo de fósforo. Isso aqui é muito, quando a gente fala de alimentação, é muito importante porque esses dois são muito usados como fertilizantes na agricultura, né? Então, em 2015, a gente já estava nessa situação um tanto mais preocupante. E, mais recentemente, em 2022, outros autores fizeram uma nova revisão e aí encontraram que a gente já
tinha passado dos limites aqui para mudanças climáticas, os ciclos de nitrogênio e fósforo, mudanças no uso da terra, perda de biodiversidade e poluição química e novas entidades, aqui que extrapolou bastante, que aqui é onde entra também o plástico e outros tipos de poluentes. E alguns fatores aqui a gente ainda não tem medido. Mas o que está dizendo para a gente, né? Que, basicamente, nós, enquanto sociedade, ultrapassamos todos os limites e isso modifica o funcionamento do sistema terrestre. Então, por isso que muitos autores defendem que a gente está numa era geológica chamada antropoceno ou capitaloceno, que é uma era em que a atividade humana modificou todo o funcionamento do sistema terrestre. Eu não sei se eu já falei quanto tempo, se alguém quiser me avisar, que eu não vi quanto tempo, quando que eu comecei. Mas... Você pode falar por mais 3 minutos, 5, aí a gente faz uma pausinha. Pausinha assim, uma conversa de abrir, mas você pode ir organizando essa fala também, né, quando você quiser. Beleza. Bom, então, o que a gente tem, pelo menos, sei lá, a gente que trabalha com isso, é que parece que são tsunamis sem fim, assim, né, que a gente não vai ver um tempo de calmaria, porque por muito tempo a gente pensou, por exemplo, que as mudanças climáticas eram aí o fim do mundo, só que, por exemplo, o colapso da biodiversidade tem o potencial de ter impactos que a gente não consegue nem começar a pensar no que eles vão ser. E tudo isso está relacionado com a forma com que a gente consome, né, no planeta. Não só alimentos, claro, né, não é isso, não é a nossa alimentação que está causando tudo isso, mas a lógica com que a gente produz alimentos está intimamente relacionada a esse colapso do sistema terrestre. E aí, falando também da perda de biodiversidade, a gente tem aí que mais de 40 mil espécies estão ameaçadas de extinção no planeta, sendo que a maior ameaça, né, tipo, a ameaça que mais ameaça mais espécies é justamente a agricultura e a aquacultura. Aqui tem, tipo, quase 45 mil espécies ameaçadas pela agricultura e aquacultura, justamente porque isso está muito relacionado à perda de hábitat. Então, tem muitas áreas que estão sendo pressionadas. Aqui no Brasil, a gente vê isso. Áreas de Mata Atlântica, Cerrado, o que mais é falado é da Amazônia, mas tem muitos outros biomas que são até mais ameaçados, que estão sendo cada vez mais convertidos para áreas de cultivos agrícolas ou agropecuárias, e que isso vai suprimindo espécies que talvez a gente ainda nem conheça e vão ser extintas antes mesmo da gente conhecer. Então, separei algumas espécies aqui que estão criticamente em perigo no Brasil, por causa da agricultura ou da pecuária. Então, a gente tem espécies de plantas, muitas espécies de plantas. Essa cactácea, que ocorre mais aí no Rio Grande do Sul, que está ameaçada pela atividade pecuária. A gente tem os macacos, que estão ameaçados pela expansão das fronteiras, aí, o desmatamento, fragmentação. Bastante aves também, por perdas de habitat. Então, é um cenário bastante complicado, ainda mais um país como o Brasil, que a gente tem basicamente um lobby regulamentado dentro dos congressos e tudo mais para continuar aumentando essa produção agrícola e expandindo a fronteira.
E aí, nessa lógica, então, né, o que a gente teve ao longo do tempo do planeta, né? Se a gente pensar em eras geológicas, agora pensando, né, desde o surgimento do planeta. A gente teve períodos de glaciação e períodos interglaciais. Na história mais recente da Terra, a gente ficou variando aqui entre períodos de glaciação e períodos interglaciais. E aí, o planeta ele sempre foi capaz de sair de um e ir para o outro, e variando aqui dentro de um limite de segurança. Quando aqueles pesquisadores propuseram essa teoria aí dos limites planetários, foi justamente para garantir esses limites em que o planeta continue aí mais ou menos nesse pêndulo entre aquecer e esfriar de uma forma que ele consiga se autorregular. E aí a gente está nesse momento em que a gente pode ou seguir nesse caminho de estabilização dentro do que era estável, ou seguir para um novo caminho aí, que seria da casa quente, né? Tipo, a gente aquecer para além dos limites, de forma que o planeta não teria como voltar e se resfriar sozinho. Então, é um período bastante crítico, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo a gente tem, cada vez a gente sabe que a gente tem menos, mas que se a gente passar de alguns limites, a gente entra em um novo estado de equilíbrio, em que talvez as formas de vida não prosperem como elas prosperam hoje, né? As formas de vida que a gente conhece. Acho que a gente pode fazer uma pausa agora e conversar, depois eu continuo. Beleza. Pausando nesse momento muito esperançoso, com muitas informações lindas. Vamos abrir, então, para falas a partir de fila de mãozinha. Então, levantem a mão quem quiser falar. A gente começa com o Padilha. Ded, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida, que eu já vi várias vezes essa questão de ciclo de nitrogênio, de fósforo e tal, mas eu nunca consegui entender direito qual que é o lance. Tipo, a gente está usando muito fertilizante, isso está causando um desequilíbrio, ou tipo, qual que é exatamente o problema, assim, tá ligado? A gente acaba extraindo muito, né, para produzir os próprios fertilizantes. E te dando um exemplo, por exemplo, do nitrogênio, né? Você coloca muito isso numa plantação, ele vai escoar, infiltrar em corpos de água subterrâneo, isso vai acabar em rios. O que acontece? Você vai ter rios super adubados que vão ter ali um florescimento de bactérias, por exemplo, de algas, principalmente, que podem acabar com o oxigênio naquele ambiente. E aí, com isso, a gente tem a morte de peixes e de tudo que vive ali. Esse é um dos impactos. Eu não sei exatamente tudo que está envolvido nisso, mas sim, é isso. É um desequilíbrio no ciclo, né? Se você tira de uma parte. Entendi. Obrigado. Vou falar, eu fico pensando, né, são informações muito aterradoras, né? Sempre que fala de questão de meio ambiente é sempre assim. E muito desesperançosa no sentido quase do tipo, nossa, o que adianta eu saber disso? Eu vou separar meu lixinho, vou deixar de comprar algumas coisas, comer. Claro que tipo tem a força
do pequeno, acho, no pequeno. Mas, né, e mesmo pensando na Gomo, a Gomo a gente a proposta é aqui dentro também poder pensar sobre isso dentro do quanto for possível, assim. Mas fica essa sensação, assim, é um comentário mais de compartilhar a sensação, sabe? De que a gente está fudido, porque está no sistema que está, a forma que está, não dá nem para correr para as montanhas, porque as montanhas estão sendo destruídas, então não tem para onde correr. Eu não sei, eu acho que minha primeira impressão é tipo, uou, tá, e aí, o que fazer a partir disso? Mas acho que é só uma primeira coisa, né? Não quero entrar no modo desesperança também. Vou passar para o René. Queria dizer que eu estou achando muito legal a apresentação, muito massa, e eu queria destacar um ponto que eu acho que é muito importante nessa discussão, que isso é ciência, né? Então, eu acho que são informações baseadas no método científico, então, pesquisadores que trouxeram levantar essas informações. E por que eu estou dizendo isso? Eu acho que a gente tem pessoas diversas no grupo, na Gomo, e como comunidade ela vai crescer e vai se constituir de pessoas que vão, enfim, acreditar no criacionismo, enfim, não vão pensar, era geológica. Tipo, a pessoa vai achar que é isso, o planeta tem 6.000 anos e que existiu a Arca de Noé e tal, e tudo bem, eu acho que a gente tem que respeitar isso, mas entender também as informações do ponto de vista mais pragmático e científico de que quando a gente fala, por exemplo, tipo, processados são ruins, não é uma avaliação moralista, é uma avaliação pensando no impacto ambiental, na pegada de carbono, né, na influência que isso tem para as mudanças climáticas, em como isso se estrutura enquanto sociedade, né, os impactos socioambientais, que nem a produção de carne, quando a DEDS fala disso, né, tipo, quanto de água que é utilizado, o uso de terra e tudo isso para alimentar quem, né? Comida é um produto, comida não é para matar a fome das pessoas. Então, acho que é super interessante ter isso, e eu acho que isso entra meio que no viés da educação dos cooperados, sabe? Como é importante ter esse tipo de conteúdo dentro da cooperativa para que as pessoas entendam, de repente, os alinhamentos, os posicionamentos políticos e ideológicos que a cooperativa eventualmente vai se estruturar e vai estabelecer. Então, é só isso que eu queria comentar. Débora e depois Ted. Oi, gente, boa noite. Eu acho que, Chico, antes da gente desesperar, é bem difícil, depois de ouvir todas essas estatísticas, e aí sim, o que o René falou é ciência, está provado e comprovado. Mas eu fui estudar biologia lá na década de 80 e tudo isso já estava começando a acontecer. E o que a gente, enquanto consumidor, enquanto produtor, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto ser vivente nesse planeta, está fazendo e pode fazer? Então, eu sei que o desespero bate, eu tive essa sensação já algumas vezes e já vi muita gente desesperançar dessa forma, daí para bem mais grave, e a gente não pode fazer isso, porque a partir do momento que a gente desesperança, a gente começa a paralisar e não tomar atitude, não fazer nada. Então, eu acho que é um trabalho de formiga, é um trabalho que vai demorar muito para aparecer, mas é um trabalho de formiguinha, a gente tecer essa teia de conhecimento e de colaboração, de convivência, de cooperação, desse universo mesmo que a gente está se propondo a formar, a semear. A gente não vai virar, talvez não seja a minha ou a nossa geração, mas precisa partir de algum lugar. E se a gente desesperançar, a gente vai paralisar. Então, acho que a nossa primeira atitude aqui é se apoiar, é dar as mãos e não desesperançar e fazer alguma coisa. É por isso que quando a gente fala de sortimento de produto dentro da Gomo,
a gente rói unha, a gente come os cotovelos, porque a gente pensa em tudo isso. Ao mesmo tempo que a gente quer atender às necessidades de todo mundo que vai fazer parte dessa cooperativa, a gente também quer olhar para fora da porta da cooperativa e dizer, meu, o planeta vai sobreviver e a gente está fazendo a nossa gota de colaboração e serviço para isso. Então, eu acho que esse é um assunto, assim, fabuloso. Eu fiquei encantada quando eu vi o tema da mexerica. Parabéns, Deds, que você teve essa garra, essa gana de trazer esse assunto, mas é um assunto que eu espero que fique a semente do desconforto plantada em cada um de nós, porque a partir daí a gente toma atitude. Desculpa se eu me estendi. Não, tá ótimo, Débora. Passar para a Ded, depois para a Marília, e aí a gente fecha esse bloco para a Ded retomar. Queria falar que eu trouxe a desesperança no primeiro bloco, mas a esperança vai vir depois, claro. Eu já sofri muito trabalhando com esse tema de mudanças climáticas e eu quero compartilhar um negócio aqui rapidíssimo que saiu no último relatório do IPCC, que o IPCC é um grupo de especialistas do mundo inteiro que eles se reúnem e fazem relatórios de 5 em 5 anos, falando o que se sabe sobre as mudanças climáticas. E aí eles lançaram o último relatório agora, no último ano, esse ano, na verdade, e aí falando das opções de mitigação, quais que são aquelas que têm maior potencial para reduzir as emissões. E o que me dá muita esperança é que as que têm maior potencial também são as mais baratas e são muito fáceis. Cadê? Fazer sequestro de carbono pela agricultura. Então, basicamente, não desmatar para plantar, fazer sistemas agroflorestais, energia solar e energia eólica, que eu não consegui dar um zoom intermediário aqui, mas, enfim, se a gente olhar, são essas 3 aqui, essas 4, né? Reduzir o desmatamento, basicamente. São coisas muito fáceis de fazer, sabe? A gente não está, assim, num ponto de que, ai meu Deus, a gente sente que não tem para onde correr, mas tem muito, entendeu? Para onde correr. Não é nada que é impossível de fazer. Era isso que eu queria compartilhar agora. Ops. E aí eu passo. Então vai Marília e depois a Ded retoma. Vocês me ouvem? Eu que já dormi, vou falar baixinho. Pode falar. É interessante que, ouvindo tudo isso que a Ded falou, eu fico pensando no quanto a Gomo é importante. Não apenas como uma loja para as pessoas comprarem coisas que agridam menos, né? Porque essa vai ser a escolha. Eu acredito que essa vai ser a escolha dos produtos que vão estar lá. Mas eu sempre vejo, gente, eu sou a pessoa que vai ficar falando, que quando tiver mais gente do que o necessário para gerir a loja, a gente vai ter mutirão mandando gente para esse cinturão verde em São Paulo, para as pessoas conhecerem o organismo agrícola. Porque eu acho que essa mudança real, concreta, ela vai acontecer quando as pessoas se derem conta da trabalheira e da intervenção na terra que é quando a pessoa trabalha na terra, né? Nesse feriado eu fui para Botucatu, lá na Fazenda Demétria, e aquele lugar, eu me lembro do pessoal loteando aquilo nos bazares da escola, e tinha uma foto aérea, né? E, gente, aquilo era só uma terra assim vermelha. E se alguém vai a Demétria hoje, em 40 anos, aquele lugar mudou. Mas mudou. Aquele lugar é um paraíso verde de biodiversidade, de animais que voltaram para lá e com as pessoas morando. E a produção acontecendo, tá com certos problemas ali na produção, o pessoal tá desistindo, enfim. Tem questões, né? Mas, assim, então, eu penso que isso que o René falou,
essa educação que a gente vai promover dentro da Gomo, né? Essa consciência que a gente vai estar ali, gotinha a gotinha, colocando, né, naquilo que a gente está apresentando e na maneira com que aquilo que a gente está apresentando dentro da loja foi produzido, né? De repente, o Luciano que está aí falando que está produzindo, no dia que ele vai lá, a gente pode trazer ele para falar, a gente pode mandar gente para o lugar onde ele está produzindo. E isso vai criar uma relação diferente, né? Acho que se a minha avó não tivesse plantado... Nossa, ela plantou tanta coisa para a gente ver nascer. A gente girassol, ela plantou assim, encostada no muro que tomava muito sol, aí depois a gente dava isso para as galinhas, dava isso para o papagaio que ela tinha. E algodão, ela plantou algodão para a gente ver os negocinhos de algodão. Então, assim, eu acho que as pessoas criam uma relação absolutamente diferente quando elas veem a trabalheira de plantar, esperar crescer. Tinha que esperar umas férias inteiras, voltar lá depois de sabe quanto tempo e ver a plantinha crescendo. E esse contato que a gente vai possibilitar, seja um contato intelectual, de entender as coisas, porque vem uma pessoa que participa e conta, seja um contato real de ir a um organismo agrícola e conhecer, eu acho que isso tem muita capacidade de mudar, né? E como a Beth está falando, às vezes com ações que são razoavelmente simples, às vezes é parar de mexer, entendeu? É parar de estragar. Se a gente para de estragar, muitas vezes a terra dá um jeitinho, né? E a gente pode fazer escolhas diferentes, né? E eu não sei, eu já sou meio maluca, eu fico pensando que daqui a 40 anos, não só a Gomo vai estar existindo há 30 anos, como vai ter outros gominhos por aí. Tá assim. Acabei. Beleza. A gente pode retomar a fala da Ded. Luciano, você pode falar depois da fala dela, só para a gente organizar o bloco? Beleza? Aí eu já passo a palavra para você. Anota aí o que você vai falar para lembrar qualquer coisa. Então, Ded, continua mais uns 20 minutinhos e aí a gente abre de novo para uma rodada. Tá bem. Nisso que a Má falou, né, de que às vezes é só parar de mexer e das soluções serem simples, que eu compartilhei aquele gráfico, tem muita gente investindo assim, em tecnologias para você tirar o gás carbônico da atmosfera, sem ser por árvore, né, e tudo mais. E aí o que eles avaliaram é que, na verdade, você só deixar a floresta em pé é menos custoso e tem mais potencial, sabe? Então, tem caminhos que não são tão complicados. Enfim. Daí a gente falou dos impactos dos sistemas alimentares sobre o meio ambiente. E era de se esperar, então, que se a gente está impactando tanto, que pelo menos as pessoas estejam alimentadas, né? Mas não. O que a gente viu é que, pelo menos na pandemia, a fome no Brasil e no mundo aumentou muito, né? Cerca de 30 milhões de brasileiros aí estavam numa situação de fome até o ano passado, no começo desse ano. E isso não é algo exclusivo do Brasil e também não é só efeito da pandemia. Porque se a gente olhar, ó, nesse gráfico, a gente tem aqui a porcentagem e os números absolutos. O gráfico não está aparecendo, Ded. Você está com a apresentação aberta? A gente está vendo só o Enquanto Isso, Fome no Brasil. Ixi, não está indo? Acho que você tem que passar para aquela outra versão, porque não está a tela inteira. Que nem antes, sabe? Tá. Aí, estou vendo Fome no Brasil, o número de brasileiros sem ter o que comer. Tá. Isso, aí apareceu o gráfico. Pode continuar. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem aqui em cinza, né? O número absoluto de pessoas passando fome, pessoas subnutridas, e aqui é a porcentagem, né? Em amarelo. E a gente vê que, mais ou menos, aqui, desde 2017, começou uma tendência de aumento de pessoas subnutridas, que foi, sim, aumentada
com a pandemia, mas já era uma tendência, já era uma coisa que estava acontecendo antes. Então, não é um fenômeno que pode ser explicado somente pela pandemia. E aí, isso aqui é uma coisa que é meio revoltante, ao mesmo tempo que é uma boa notícia, que são dados sobre eu não sei traduzir isso. A média de dieta de energia. A média de energia necessária por pessoa na dieta, em porcentagem. Então, o que esse dado ele está falando? Nesse caso aqui é para o Brasil, e ele está falando o quanto que o Brasil produz de energia por pessoa, o quanto de energia está disponível em termos de comida, energia de alimento, tá? Por pessoa. E acontece que o Brasil, ele produz mais de 100% do necessário para que cada pessoa se alimente e tenha aí o suprimento energético garantido. Então, a gente começa aqui o dado em 2001 e vai até 2021. E a gente foi aumentando, foi produzindo mais alimento, né? Aí no começo dos anos 2000, mais do que era necessário, continuou nessa tendência, deu uma diminuída, mas a gente ainda está produzindo aí 130% do que é necessário para que todo mundo coma e esteja abastecido energeticamente. E isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está produzindo mais comida do que é necessário para que todo mundo se alimente e tenha garantido aí a energia necessária para viver. Então, não é um problema de que a população está aumentando, a gente tem que produzir mais, isso, aquilo. Não é isso, não é por aí que a gente vai resolver. O que a gente está vendo aqui é que a gente pode, na verdade, parar de produzir comida e usar até terras que estão sendo destinadas para produção para fazer outras coisas, como recuperação de hábitats degradados, enfim, faz habitação, faz o que for aí. Porque o problema não é a produção de alimentos, né? Como a gente já suspeitava, né? O problema é um problema de distribuição, de justiça social. Então, o que fazer, né? É isso, eu acho que para resolver esse problema, que é um problema ambiental, a gente tem que encarar antes esse problema social. Os problemas ambientais, eles são muitas vezes um reflexo de problemas sociais, né? Então, se a gente começar corrigindo isso, se a gente começar distribuindo comida para todo mundo, a gente pode parar de produzir tanta comida e muitos desses problemas ambientais não vão nem existir, né? Se a gente voltar a olhar a figura aí dos sistemas alimentares, um caminho também que a gente pode seguir é olhar aí para cada uma dessas etapas individualmente e pensar, tá bom, o que eu posso fazer com isso para diminuir o impacto de cada uma dessas? E aí, se a gente olhar, por exemplo, para a etapa de produção, tem uma série de soluções que também são baratas e que são possíveis, que passam aí pela agroecologia, agricultura sintrópica, usar consórcios vegetais. Então, a ideia é você fazer com que o próprio sistema ali se abasteça e se retroalimente, de forma que você não tenha que ficar colocando tanta coisa de fora, porque ele mesmo vai se bastar para existir. Né? Então, usando adubação verde, existem espécies de plantas que conseguem fixar nitrogênio, então a gente não precisaria ficar colocando nitrogênio, fazer o controle biológico de pragas, então não ia precisar ficar colocando um monte de agrotóxico e matando aí um monte de espécies que não tem nada a ver com isso, né? E como eu falei no começo, né?
muitos desses problemas ambientais relacionados à produção estão relacionados à produção de commodities, né? A gente falando de grandes monoculturas de soja que são destinadas para exportação. Quando a gente fala de comida mesmo, os nossos alimentos, eles vêm basicamente de agricultura familiar, que muitas vezes já utilizam muitas dessas estratégias aqui, né? O próprio MST, enfim, né? Produz aí muito alimento e que não usa agrotóxicos, enfim. Então, existe muito esse argumento, né, de que, mas não dá para você alimentar uma população inteira só usando, sem usar agrotóxico. Pô, mas quem que está, de fato, produzindo o alimento? Está usando tanto agrotóxico assim? Enfim, né? São muitas falácias que estão relacionadas com esses argumentos. Existe também a opção da gente cortar o processamento, né? A gente já estaria encurtando esse sistema. Então, qualquer encurtamento dos sistemas alimentares já diminuiria os impactos ambientais. A gente tem vários argumentos para excluir os ultraprocessados da alimentação, argumentos também estão relacionados à saúde humana, né? Então, eu tirei aí essas propostas que vieram desse documento produzido pela Cátedra Josué de Castro, depois posso compartilhar, mas que é um documento falando sobre a construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, e que aí eles propõem, então, né, como que a gente vai solucionar esse problema, e seria aí pela produção de guias alimentares. O Brasil tem um guia alimentar muito bom, que é referência mundial, né, guias que se pautem na proteção da cultura alimentar, na valorização de alimentos locais, de alimentos que são da ECA, né, para você não ter que ficar colocando tanto insumo para aquilo prosperar. Também a rotulagem de alimentos, não sei se vocês já viram, tá sendo adotado agora, né, no Brasil, esses rótulos com as advertências, mas no Chile, por exemplo, eles têm isso há muito tempo, e tem estudos que mostram que a adoção dessa rotulagem não só teve efeito no consumo das pessoas, mas teve também efeito na própria produção de alimentos, porque os caras não queriam colocar ali o rótulo, né, de advertência, então mudaram a produção daquele alimento para que ele não ficasse tão prejudicial. A regulação dos próprios ambientes alimentares, então restringir a publicidade de produtos ultraprocessados faz sim a diferença. Acho que isso são coisas até que a gente já discutiu um pouco sobre a cooperativa, né? Onde colocar, vai colocar ou não vai. É importante a gente saber que, sim, como colocar faz diferença. Também restringir a oferta de ultraprocessados em ambientes escolares. Nisso, o Brasil também é referência, né? Com o programa de alimentação escolar. E a regulação dos ambientes alimentares também pela tributação dos ultraprocessados e políticas públicas de diminuição dos preços de alimentos in natura, né? Então, recentemente, ficou mais barato você comprar alimentos ultraprocessados. Antes tinha assim, muito essa ideia de que as pessoas comem ultraprocessados porque é mais barato, mas até pouco tempo não era, na verdade, né? Mas a partir, acho que do ano passado, acabou que de fato ficou mais barato, muitas vezes, você optar por uma alimentação de ultraprocessados do que de in natura. Se a gente conseguisse também aproximar essa produção do nosso consumo, né? É um pouco do que a Gomo está se propondo a fazer. Claro que vai passar, sim, por transporte, vai passar pela distribuição, mas aí numa forma que a gente controla, de uma forma, como a Má falou, em que a gente pode estar ajudando na produção, em que a gente vai estar fomentando outras lógicas de produção. Então, qualquer tentativa de encurtar esses sistemas, eu acho que vale a pena, até você plantar um negocinho no seu jardim, sabe?
são coisas que, querendo ou não, fazem bem para a gente, fazem bem para o planeta. E era isso, gente, que eu tinha para falar. Eu acho que para falar de soluções, a gente pode pensar muito mais juntos do que eu ficar aqui falando. Mas o que eu queria terminar era com uma mensagem de que é possível repensar, é muito mais fácil do que querem fazer a gente pensar que é. As pessoas que defendem, que lucram e que se beneficiam do capitalismo, elas tendem a produzir discursos que levam a gente a pensar que é impossível sair disso, né? Que nós tá ruim assim, mas como que seria então? Putz, pode ser de várias formas, né? A gente tem várias iniciativas, qualquer assentamento do MST foge de uma lógica capitalista, está prosperando. A gente tem aí iniciativas, sei lá, os zapatistas que estão prosperando há muito tempo, e é possível, e eu acho que o que a gente está fazendo está muito alinhado com isso, mesmo que a gente tenha que passar por, né, regulamentações, coisas que estão dentro dessa lógica capitalista, a gente está aí comendo pelas beiradas. E é isso. Obrigado, Ded. E muito bom. Acho que pode parar de apresentar e aí a gente vai nos quadradinhos. São 8h43, então a gente tem aí mais 10 minutos. Depois a gente faz a nossa finalização. Um pouquinho de esperança, Yuri falou no chat. Muitos aplausos, muitas festas. Eu vou dizer que para mim, esse tema da mexerica demorou muito para ter. Tipo, é uma coisa que a gente devia ter no grupo fundador mesmo, a primeira coisa. Porque, às vezes, a gente acha que todo mundo do grupo fundador já tem essas informações. E não necessariamente. É muito, muito legal de ver escrito. Acho que a segunda parte é isso que você falou. Porque pode ter esse efeito muito aterrador, do horror, e de, meu Deus, estamos caminhando para o apocalipse e tal. E aí, quando mostra, né, olha só, se tiver agricultura familiar, tiver, né, outro tipo de agroecologia, outras propostas de produção mesmo, já fica uma outra forma possível. Então, um outro mundo é possível mesmo. E a gente vai trabalhando a partir disso, do possível e do impossível também, para chegar no possível. Então, vamos abrir aí, quem quiser levantar a mãozinha, fazer perguntas, Você está colocar devendo a inquietações. fala para o Luciano. É verdade, o Luciano estava na fila já. Luciano, você está aí disponível? Como está? Gente, terminei aqui, vou dar janta para as crianças rapidinho. Só em cima disso que a Marília falou, o nosso sítio ele tem 8 hectares. Ele foi desdobrado de um sítio maior. Ele é uma fração que foi tirada de uma propriedade maior, que era um imenso pasto. Quando a gente busca o banco de dados nas imagens aéreas do Google Maps, as mais antigas, ele era um pasto só, limpo, e começa a ter os núcleos, as nucleações junto às nascentes de árvore. E essa família que era dona da propriedade não tinha braços, mão de obra suficiente para fazer o que eles chamam de limpeza, né? Que é ir retirando a vegetação que volta espontaneamente. E foi-se uma colonização de árvores pioneiras e foi voltando uma mata. Hoje a gente comprou o sítio. Quando a gente comprou, essa mata ainda era usada como pasto. É que a vaca não dá conta de passar todas as árvores, nem todas as pioneiras são palatáveis para elas. Então, a mata, de qualquer maneira, vai voltando. Só que ela não dava o próximo passo da restauração, da sucessão ecológica, né, da restauração florestal, porque elas ficavam pastando as secundárias no subbosque. Quando a gente comprou, a gente juntou uma grana, foi um investimento, a gente conseguiu fazer a cerca, dividindo realmente a propriedade para a vaca não entrar mais. E é incrível como essa mata está regenerando em 3 anos. A gente já tem o subbosque fechado e a quantidade nascente assim explodiu. Antes a gente ia contando e todo feliz. Hoje a gente já não consegue contar, porque tem lugares
que brota água do barranco todo. Então, não dá para falar aqui é uma nascente, sabe? Tipo, verte. A gente tem São Paulo é alimentada por um dos sistemas de água, o sistema Cantareira, e são várias represas. A gente faz das nossas divisas, um dos nossos vizinhos legais é a Sabesp, e a gente está às margens da represa do Jaguari, que é a primeira do sistema Cantareira. E a gente tem feito o enriquecimento da mata, porque é uma mata de pioneiras, então você tem muito indivíduo, mas poucas espécies. A gente está fazendo um enriquecimento de espécies com essa mata com o IPE, Instituto de Pesquisas Ecológicas, mas mesmo essa parte que a gente não está conseguindo mexer ainda, porque é muito grande na mata, tendo um enriquecimento com outras aves chegando tudo, você reforça o que a Marília falou, essa parte que a gente não está atuando diretamente, só de você não atrapalhar, vai muito bem, obrigado, assim. Tanto em diversificação de espécies, de aves, meu filho é observador de aves, cada vez que ele, quando ele ia fazer as excursões de observação, ele via que estava aumentando, às vezes ele chegava feliz para mim fazer, hoje eu vi uma espécie que já é de uma mata mais evoluída, cotilanos nascentes que estão aparecendo. Então, a gente está acompanhando esse voltar à vida de uma propriedade. Assim, é muito gratificante, muito legal fazer parte disso. E impactar diretamente nessa produção de água. E mesmo essa parte que é agricultável, que era o pasto limpo, a gente optou por fazer um sistema agroflorestal de café, espécies de café de sombra, que só vão bem na sombra, e são plantadas nas entrelinhas. As entrelinhas a gente usando super pouco árvores que são tidas necessariamente de serviço, mas a gente optou por não usar exótica, mas a grande maioria são de frutíferas nativas. Eu fui criado no interior de São Paulo, eu achava que eu conhecia um pouco de frutífera nativa, mas, o viveiro do IP, assim, trouxe coisa que eu nunca vi, coisa muito legal, assim. E que vão servir de matrizes para a gente reproduzir e mandar para as outras propriedades em volta. Desculpa se eu me estendi aí, era só isso que eu queria falar. Boa noite. Não, Luciano, entendeu? Não, na verdade, já estão querendo que se tenha um tema de uma próxima mexerica aí, e você falando sobre a experiência na tua terra. Seria maravilhoso. Com fotos, estão pedindo imagens de ver isso que você falou. Legal demais. Pode ser umas para a gente encaminhar para uma próxima também. Que é super legal ver na prática, né? Uma experiência. Sim. A gente vai fazer uma estruturinha para receber as pessoas, quem sabe até em loco. A gente leva vocês lá. Seria ótimo. Um piquenique no mato mesmo. Piquenique da Gomo no mato. Nossa, maravilhoso. Com mutirão. Boa, Ded. A gente pega um fim de semana e faz uma colheita aí, ou planta alguma coisa. Todo mundo, várias mãos. Vai ser ótimo. Bom, estamos ainda abertos. Temos mais 5 minutinhos aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, diga lá, Marília. Ded, você pode... essa sua apresentação está lá no Drive? Está no seu computador? Não. Vou pedir para você colocar no Drive e talvez me passar por WhatsApp depois o link, ou o nome, para eu poder colocar na ata, tá bom? Para as pessoas poderem ver depois. Tá, eu vou colocar as referências certinho, aí eu coloco lá. Muito bom. O que mais, gente? Diga lá, Padilha. Eu acho que eu queria agradecer. Acho que a Ded até comentou comigo que ela estava um pouco ansiosa de montar essa apresentação. Acho que ficou bem foda, bem da hora. Acho até que esse jeito de mostrar, tipo, tamo fudido. Não, peraí, não tamo tanto. Foi bem interessante, que daí já estimula, né, a gente a pensar, putz, cara, quando você estava falando dos problemas, pensando, caramba, o que é que dá para fazer? Será que dá para fazer o que não dá? Já dá estimulado, apresentando no final essas opções. Acho que realmente foi muito boa, muito da hora. Só queria dar esse agradecimento aí, oficial. Marília. Eu tenho uma dúvida ali nos sistemas alimentares. O desperdício, não chama desperdício. Esqueci como é que chama. Descarte. O descarte ali no final, ele só aparece no final.
Mas, assim, não faz parte da ideia dos sistemas alimentares os desperdícios que acontecem no caminho, as perdas? Essa foi uma dúvida que eu fiquei. Sim, faz também, Manu. Eu não coloquei aí, mas sim, ele envolve tudo, assim, os Tá. Você colocou... no transporte, essas coisas, assim. Então, ou seja, eu imaginei que foi por uma questão de nitidez, de deixar de simplificação. Ou seja, a gente pode pensar que dentro de cada um daqueles processos, transporte, dentro do transporte, inclusive, acontece desperdício, na hora de você botar no engradado. Então, assim, em cada um daqueles itens, ainda poderia ter uma lixeirinha do lado dizendo desperdício, desperdício, perda, 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 perda. E se a gente reduz essa cadeia, como a gente gostaria de fazer na Gomo, a gente também está reduzindo essas perdas. É uma coisa que eu fico pensando da prática do trabalho do dia a dia e tudo mais, que é aquilo que a gente falou, né? A gente tem falado sobre ver fornecedor também às vezes do Nordeste, coisas mais longe, mas isso impacta de certa forma num transporte maior. Mas por um lado a gente vai estar alimentando um outro sistema econômico também. Então acho que sempre a gente vai lidar geralmente, né, não com o cenário ideal que a gente vai conseguir consumir só de pequenos produtores que estão em volta com o transporte menos, mas aí vendo aonde dá para ir tirando e aonde a gente quer acreditar, né? Acreditar no sentido de colocar energia também. Porque é isso, porque é um sistema, exatamente, né? Não é uma coisa só. Então você vai mexendo na cadeia toda, na teia, para poder ir fazendo a coisa ser possível também. Fala, Luciano. Eu acho que uma experiência que a gente poderia olhar é da Rede Vida, que eles desenvolveram um sistema de logística que eles vão, por exemplo, levam a produção do Vale do Ribeira aqui para o Vale do Paraíba, e já pegam o que é daqui e leva para lá. Eles aproveitam a logística 150% para minimizar essa coisa de consumir coisas que estão distantes, assim. É muito legal esse trabalho deles, de ligar essas redes de produção e redes de consumo. Muito bom. Eu pessoalmente não conhecia a Rede Vida. Ecovida, desculpa. Ecovida? Ah, tá. Ecovida. Muito bom. Rede Vida, eu acho que é aquele canal católico, né? Cristão, não sei. Tá mutada, Marília. Será que é Rede Ecovida ou Ecovida? Se alguém puder dar uma busca aí, depois de falar e corrigir na ata, eu agradeço. Não precisa ser todo mundo, pode ser uma pessoa só. Eu vou ver certinho e vejo, Marília. Gente, são 8h54. A gente vai encaminhando aqui para os últimos momentos. Então, queria perguntar, Rede Ecovida, o René falou. Ecovida, tudo junto. Falar parabéns para a DED, todo mundo está falando aí. Parabéns e agradecer a disponibilidade da DED de fazer essa fala. E, nossa, foi muito legal mesmo. Muito, muito feliz. Acho que todo mundo sai muito alimentado de vontades e de informações também. E aí abro então o microfone se alguém quiser falar alguma coisa final, lembrando que a gente vai ter o check-out também, como um espaço para cada um falar. Ded, quer falar alguma coisa para finalizar? Podemos ir direto para o check-out? Como está? Podemos ir? Beleza. Então, vamos levantar nossas mãozinhas. E vou propor de quem quiser começar. Vou começar, se ninguém começa, então. Eu gostei demais dessa mexerica também, agradeço muito, Ded. Eu tenho dificuldade de chamar de Deds, porque eu não sei por que de onde vem Deds, mas super obrigada por preparar isso com tanto carinho. Eu aprendi muito hoje, foi muito alimentador mesmo, apesar da perspectiva do apocalipse, a perspectiva do não é tão complicado assim, né? Ficar com isso na cabeça. Obrigada, saiu muito melhor do que eu cheguei aqui hoje. E vou passar para a Débora.
Oba, obrigada. Eu acho que eu saio igual, eu saio super alimentada também, eu acho que tem muito para pensar e acho que a gente tem muito para fazer junto. Eu acho que hoje, todo esse aprendizado fortalece a nossa união, fortalece a gente como grupo, como um projeto de colaboração, cooperação, co-trabalho, convivência, e mostra para a gente, com a fala do Luciano, que ele foi, a gente teve os extremos, né? A Dedes foi com a ciência pura e bruta, e a gente foi para a real com o Luciano, que é possível, gente, é super possível. E aí que eu me lembro muito do Beto quando eu vou falar, porque ele diz assim que é quase insuportável, né? Essa coisa de pensar tão positivo. Mas se a gente não pensar positivo agora, a gente vai desbarrancar. Então, amei a aula, amei a coragem da Dedes de expor tudo isso, porque é uma realidade muito dura, mas eu saio daqui com o coração cheio e com a cabeça super alimentada para prosseguir. Eu agradeço e passo para o Renê. Renê, tá podendo falar? Tô sim, peraí, que eu tava com um aspirador na mão, gente. A casa aqui tá foda. Pô, eu saio super nutrido também. Achei que foi incrível esse encontro de hoje. Só tenho a agradecer a Deds. Acho que às vezes a gente está no dia a dia, nas discussões e nas conversas, e aí acho que tem um pouco do que o Chico falou, assim. A gente parte do pressuposto que todo mundo está envolvido, sabe o que está acontecendo, como as coisas se estruturam e rolam, e não é bem assim. E como é importante ter esse momento de troca, de nutrição e de entendimento, assim, né? Então, pô, tô feliz demais, né? Minha noite ficou mais feliz aí com esse encontro dessa mexerica de hoje. Passo a bola para o Dionísio. Bom, também agradeço muito a Deds pela organização aí, que, né, desse tanto de informação, né, passar isso tudo é complicado, é uma arte. Gostei da estrutura, assim, de mostrar o tamanho da treta para depois pensar algumas soluções. E aí, saiu bastante animado e obrigado. Obrigado a todos que estão aqui, obrigado especial, Deds. Passo para o Chico. Ai, meu Deus, eu apertei errado aqui. Nossa, eu gostei muito, saio muito feliz. Para mim fez muito sentido o que a gente sempre falava da mexerica como espaço de nutrição também. Para mim foi meio que uma mexerica exemplar de questão de nutrição. Muito, muito, muito legal. Feliz que esse espaço está acontecendo também. Saio nutrido e com fome ao mesmo tempo. Olha só que paradoxo. Vou passar para a Yuli, que aí eu vou ler o da Yuli. Ela escreveu aqui. Obrigada, Deds, por compartilhar conosco sua pesquisa. De alguma forma, é muito importante saber que temos alguém tão perto, estudando e trabalhando para levar essa informação. Gostei muito do depoimento do Luciano e espero ansioso o momento de partilha dele aqui com o grupo. Faz cor em sair com a alma alimentada e me deixou bem feliz e colocou mais sentido no trabalho que estamos desenvolvendo. Vou tomar meu remedinho e chá com gengibre agora. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. E aí, Yuli, por você, eu vou passar para o Padilha. Bom, já comentei que eu gostei muito. Acho que eu saio como todo mundo nutrido, foi bem. Saio mais animado do que entrei. Acho que essa questão positiva aí também, o relato do Luciano foi bem legal, bem interessante. Eu vou até tentar conhecer você mais, eu não sei exatamente quem é você, né? Sei que você está no Mix e tudo mais, achei interessante manter esse contato contigo. E, bom, agradeço a todo mundo, acho que foi bem da minha primeira mexerica, comecei lá em cima, então vamos ver como a gente consegue manter essa expectativa aí. Passo para a Ded.
Ah, saí muito feliz, gente, principalmente de ouvir os feedbacks de vocês. Eu acho que é importante a gente ter esses momentos de partilha e nutrição. E queria dizer que como uma pessoa que trabalha com crise climática e tudo mais, é muito comum ficar desesperançosa, mas eu fui desenvolvendo vários raciocínios e formas de manter a esperança, então também, quando alguém estiver desesperançoso com essa questão e quiser conversar comigo, estou disposta aí a colocar a gente para cima nesse sentido. E passo para o Luciano. Gente, mas... Estão aqui? Estou. Gente, mais uma vez eu saio nutrido, eu sempre faço esforço para estar junto. Às vezes a internet lá no sítio não está tão boa, às vezes a gente está lavando louça ao mesmo tempo, às vezes está fazendo a janta, às vezes está brigando com o filho no banho, mas é sempre bom. Eu sempre saio, eu me sinto assim, nutrido. E uma coisa que eu estou pensando, que eu estou sentindo assim, é que essa desesperança, esse sentimento que já deu, que já era, que não dá, isso é muito estratégico, né? Isso é projeto. Essa inércia assim tem muito a ver com a necropolítica. E eu gosto sempre, eu estou aqui com a minha namorada, esposa, companheira do lado, a gente sempre gosta muito de uma fala do Galeano, que fala que as utopias servem para a gente seguir sempre caminhando, apesar de nunca alcançá-las, assim. Então, eu acho que se tem essa enação, também tem o que move, que faz a gente mirar o horizonte e seguir caminhando. Tá bom? Um abraço forte para vocês todos. E melhoras, viu, Yuli? Estou torcendo aqui para você. Tchau, gente. Aí Boa noite. só falta a Marília, você tem que passar para Marília, Luciano. Marília, passo para você. Obrigada, Luciano. Nossa, adorei essa mexerica, gente. Acho que as pessoas que estavam aqui foram muito importantes e acho que isso aqui serve como um microcosmo do que vai ser o nosso macrocosmo Gomo, porque vai ser isso, né? Vai ser gente que está aqui na fundação, gente que chegou agora e que pode contribuir, gente que a gente vai visitar e conhecer, enfim, o trabalho que está fazendo, né? Gente que está estudando. Então, acho que isso aqui é exatamente isso que a gente quer fazer. Faz muito sentido, né? E, nossa, eu pensei em várias citações, pensei no Bernard Shaw, que diz o why not, né? Por que não? Quando uns dizem não, eu sonho e penso, por que não? Né? E eu penso na Rita Lee, que eu ouvi a última música dela, vocês ouviram? A última música que ela fez, o Change, que ela fala, change la question, pourquoi? Change la question, pourquoi pas? Então, assim, por quê? E por que não? De novo, é a mesma questão. Por que não? Por que não fazer diferente, né? Então, gente, é demais. E ainda tem uma do Lamartine, que é as utopias são muitas vezes verdades prematuras. Aqui, contribuição da Bia, estou só lendo no chat. Então é isso, gente. Acho que a gente tem que continuar sonhando, a gente tem que dizer não, né? E por que não? Também. E a gente tem que agendar um encontro lá no sítio do Luciano. Isso a gente também precisa. Acho, agora é seríssimo. Acho que a gente podia tricotar isso até antes do final do ano, hein, gente? Acho que sim. Já que rola? Antes do segundo semestre, Então, acho que tá. rola super. É isso aí. Então tá bom. Saímos com muitos encaminhamentos excelentes desta mexerica. Maravilha, Vai pensando aí, gente. Luciano, que mutirão que você precisa, tá bom? Verdade, que momento, tudo, de várias mãos a gente faz. É isso aí. 9h05, terminamos aí com 5 minutinhos de avanço, super dentro do esperado. Muito feliz, obrigado a todo mundo pela mexerica. Seguimos, teremos mais uma mexerica daqui 15 dias, em breve lançamos o tema. Então, até lá. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu. Valeu, gente.